Ponto de hoje, eu gostaria de apresentar um outro simulador muito importante para uma aula de preparação de uma solução. Antes mesmo, né, é importante comentar que a preparação de uma solução ela é algo de fundamental importância na área da química e o professor, na parte teórica, ele fundamenta o que é uma solução, que essa solução não se trata apenas de uma mistura de substâncias líquidas-líquidas, pode ser uma mistura sólido-sólido, como alguns tipos de anéis, joias, entre outros. Pode ser também uma combinação entre gás com gás, como o próprio ar atmosférico, que é uma composição de diferentes gases, mas principalmente quando se fala em soluções, pensa-se muito na relação líquido-líquido, né? Álcool com água, etanol, álcool com outro tipo de solvente, como acetona, mas principalmente a relação de um sólido com líquido, por exemplo, que é um processo de dissolução. O professor também fundamenta que essa solução, né, no caso sólido líquido, é um preparo desta solução que vai ser realizada aqui, por exemplo, com o uso desse simulador, antes mesmo de uma prática experimental no laboratório ou no caso da unidade, né, da escola, não ter um laboratório, o professor pode fazer uma demonstração em sala de aula e utilizar esse simulador para sua fundamentação teórica. Também é importante destacar que nessa solução nós temos o soluto e o solvente. O soluto é o material em menor proporção que é dissolvido. O solvente é o material em maior proporção que dissolve. Nessa prática, por exemplo, deixa eu tentar melhorar aqui a nossa imagem. Olha só que interessante, né? O professor demonstra ou pede para que o aluno pegue o vidro de relógio e coloque na balança. Nesse momento, né, o vidro de relógio ele pesa aqui 24,5 gramas. Na sequência, o roteiro pede para que o aluno selecione, né, uma amostra de ácido oxálico, que é o ácido etanodioico, que é um ácido orgânico. É, eu vou, com o uso da espátula, selecionar a amostra e fazer a medição desse soluto na balança. Exatamente 27,65, ou seja, a diferença de 3,15 gramas. Na sequência, dando início ao processo experimental, seguindo o roteiro proposto aqui pelo professor. Vou selecionar aqui o filtro, colocar ele no balão de destilação, lembrando que o objetivo dessa aula é a preparação de 250 ml de uma solução padrão de ácido oxálico ou ácido etanodioico na concentração de 0,1 molar. Agora eu tenho aqui a amostra de 3,15 gramas do soluto, vou transferir para o balão e agora eu vou adicionar uma amostra do solvente, que é água, para dissolver o nosso ácido oxálico. Na sequência, nós vamos propor uma leve agitação. O soluto parcialmente já foi dissolvido. Novamente, vamos completar a solução com a quantidade que falta para os nossos 250 ml dessa solução. Dando continuidade, vou completar aqui a solução. Deixa eu só tirar aqui isso. Vou completar a solução, 250 ml. E devolver aqui para a tampa e propor a agitação. Nesse momento, o sistema pede para que a gente calcule a concentração desta solução, né? Então, o objetivo era pedir para que o aluno fizesse o preparo dessa solução. Agora, é possível, usando a lousa, né, propor essa explicação para o nosso aluno, como de fato ocorreu. Enquanto isso, né, eu tenho aqui a minha lousa. O objetivo da aula é o preparo de 250 ml de 0,1 molar de uma concentração desta solução, o ácido etanodioico ou comercialmente muito conhecido como ácido oxálico. O professor explica, né, o cálculo para determinar a massa molecular desse ácido e a fórmula da concentração molar,
que é a massa do soluto, dividido pela massa molecular do ácido, vezes o seu volume em litro. Quando o soluto foi pesado, a massa era de 3,15 gramas, dividindo aqui 90, que é exatamente a massa molar desse ácido oxálico, vezes a solução de 0,25 litros, que é o volume que está sendo preparado. Aí, fazendo aqui a relação, nós vamos encontrar que a concentração molar proposta é de 0,15 mols por litro. Caso seja necessário, o professor pode aqui novamente refazer o procedimento experimental. Vou aqui muito rapidamente propor, né, o nosso experimento novamente. Então, é possível, né, usando esse simulador, que é um laboratório virtual. Enquanto eu faço aqui a experimentação, é importante que a gente desenvolva esse uso dessa tecnologia, permitindo que o aluno possa compreender melhor todo esse processo. Rapidamente, coletando novamente o soluto, levo até a balança, faço a medição, 3,15 gramas, vou para a próxima fase, lá no laboratório seleciono o funil, adiciono o soluto, agora vou propor o início dessa solução, diluição, o solvente dilui o soluto, dissolve o soluto, tiro o filtro, coloco a tampa do balão, proponho uma prévia agitação para que esse solvente dissolva o soluto, tiro a tampa, devolvo o funil, concluo a diluição, completando os 250 ml. Faltou um pouco ainda, então vou colocar as gotas de água que falta. Solução preparada, fecho o balão e proponho aqui uma breve agitação para concluir a dissolução desse soluto no solvente e, de fato, preparando 250 ml de solução de ácido oxálico de concentração 0,1 molar. Eu sou o professor Marlon Mainart, eu tenho um canal no YouTube sobre laboratórios virtuais, atuo em diferentes setores, seja nível técnico, médio, técnico, superior, e desenvolvo essas formações de professores para que essas tecnologias, de forma interativa e gratuita, possa ser utilizada em sala de aula. Fico à disposição, sucesso e até breve. Tchau, tchau.